Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula sobre átomos. Na verdade, a gente falou sobre os modelos atômicos e agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho mais sobre os átomos. Eu sou a Camila, professora de Química, e vamos começar a nossa aula do dia. O átomo, como é que ele se organiza, né? O átomo é composto por um núcleo. Esse núcleo, ele tem prótons, que tem carga positiva, e ele tem nêutrons, que tem carga neutra, né? E em torno desse núcleo fica girando, né, em níveis de energia, os elétrons. Esses elétrons têm cargas negativas. Daí, o que acontece? Como eu tenho dentro de um átomo, né, composto um átomo, um elemento químico, eu tenho prótons que têm carga positiva. O nêutron não tem carga nenhuma, nula. E os elétrons têm carga negativa, positivo com negativo dá neutro. Então, a gente pode dizer que o átomo é, no seu estado fundamental, ele é neutro, ele tem carga neutra. Daí, como a gente pode identificar esse elemento químico, esse átomo? Vamos lá. O átomo, ele tem um número de massa, que ele é representado pela letra A. Ele tem um número atômico, que é representado pela letra Z. Bem, nos exercícios de vocês, nas apostilas, vocês vão identificar o valor da massa em cima. Então, ele vai estar aqui em cima, no átomo, no elemento químico. E o número atômico vai estar localizado na parte de baixo. Ou ele pode estar aqui logo embaixo da massa, ou ele também pode estar do outro lado. Pode ser encontrado do outro lado, mas contando que esteja embaixo. Isso nos exercícios, nas provas, nas apostilas, vocês vão encontrar dessa forma. Então, não se esqueçam. O número de massa de um átomo é representado pela letra A. Número atômico representado pela letra Z. Outra coisa importante. Nós temos os números de prótons, que é representado pela letra P, elétrons, que é representado pela letra E nêutrons, que é representado pela letra N. Essas são as partículas atômicas. Tá? Mas onde está o P, o E e o N no átomo? Gente, eles não são representados na estrutura, no elemento, tá? Somente o número de massa e o número atômico vocês podem encontrar facilmente na tabela periódica. Mas prótons, elétrons e nêutrons, não. Eu vou explicar mais pra frente como vocês fazem para encontrar esses valores. Aqui como exemplo, eu coloquei o número atômico valendo 13. Daí, o que acontece? O meu número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Muito bem. Se meu número atômico vale 13, meu número de prótons vai valer 13. E meu número de elétrons vale 13 também. Então, quando você encontra o valor de número atômico, que isso tem na tabela periódica, precisa decorar? Não. Tá bom? Vocês não precisam decorar, vocês vão encontrar na tabela periódica, ou então a questão vai te fornecer. Tá? Ou a questão vai procurar formas para você encontrar esse valor. Mas não se preocupem, tá bom? É uma coisa de cada vez. Vamos lá. O número atômico era 13. Se o número atômico é igual a prótons é igual a elétrons, eu posso dizer que essas partículas atômicas também valem 13. Beleza. E agora, como é que a gente faz com a massa? Como é que a gente faz o valor de massa? A massa, eu posso dizer que ela vale 23. Cada elemento químico, cada átomo vai ter seu valor de massa e número atômico. Daí, o que acontece? Massa vale 23. Número atômico vale 13. Eu já sei encontrar o valor de prótons, eu já sei encontrar o valor de elétrons. Faltou o número de nêutrons. Como é que eu faço para encontrar o número de nêutrons? Eu uso uma fórmula. Massa igual a número de prótons mais nêutrons.
Então, vocês podem encontrar o número de massa somando o valor de prótons mais o valor de nêutrons. Mas nosso objetivo aqui é encontrar o número de nêutrons. A gente tem o valor de massa, a gente tem o valor de número de prótons, que é igual ao número atômico. Então, só aplicar na fórmula. Nêutrons vai ser igual a 23, que é o valor de massa, menos 13, que é o valor de prótons, que é igual ao número atômico. Número de nêutrons vai ser igual a 10. Pronto, a gente já identificou todos os valores de partículas atômicas. Mas, Camila, como é que eu faço para encontrar isso na tabela periódica? Fiquem atentos, muito atentos, porque na tabela periódica o valor de massa ele está embaixo. Olha só, eu peguei esse sódio aqui na tabela periódica para vocês identificarem como é que funciona. Tem o sódio, que é representado pela letra Na. Ele tem número de massa 22,989. Arredondem, tá? 23. Então, o número de massa do sódio é 23. E na tabela periódica, a massa é encontrada embaixo, tá bom? É ao contrário dos exercícios. A massa está embaixo na tabela periódica. E em cima, eu tenho o número de prótons. Então, aqui, ó, 11 é o número de prótons do sódio na tabela periódica. Quando a gente vai, como a gente identifica num exercício, na prova, prótons está embaixo, tá bom? Então, sempre deem aquela conferida. Outra coisa, e se eu confundir o número de massa com o número de prótons? O valor de massa é sempre maior, tá bom? O número da massa é sempre maior que o número de prótons. Assim fica mais tranquilo, né? Vamos lá. Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma tabela periódica aí e vocês identificarem o valor de massa e o número atômico dos elementos. Para vocês verem se é isso mesmo, onde estão na tabela de vocês e tudo mais. Mas, vamos lá. Eu já encontrei meu valor de massa do sódio, 23, e o número atômico é 11. Então, eu vou adicionar todos eles aqui embaixo, o valor de cada uma das minhas partículas atômicas. Massa, 23, número atômico, 11, número de prótons, 11, número de elétrons, 11. Lembrem-se, prótons, elétrons e número atômico são iguais, têm o mesmo valor. E o número de nêutrons, eu acabei de explicar para vocês como é que acha esse valor de nêutrons. Vai ser igual a 23 menos 11, que é igual a 12. Tá. Eu falei que os elementos, eles são eletricamente neutros. Eles têm sua parte elementar, né? Eles estão na sua forma fundamental, eles são eletricamente neutros. Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas e quando eles viram íons? Quando eles se tornam íons, quando eles evoluem, o que acontece? Eles podem receber uma carga positiva e uma carga negativa. Aí o negócio muda. Meu número de elétrons não vai ser igual ao número de prótons. Nesse caso de íons, eu vou alterar apenas os números de elétrons. Gente, eu não mexo mais nada. Apenas nos elétrons. Eu não mexo no valor de prótons, eu não mexo no valor de nêutrons, eu não mexo no valor de massa, apenas nos elétrons. Entendidos até aqui? Tá. Mas quais são os tipos de íons que existem? Nós temos os cátions e nós temos os ânions. Os cátions, eles são positivos e eles perdem elétrons. Já os ânions, eles são negativos e ganham elétrons. Mais uma vez, cátions têm carga positiva e perdem elétrons, e os ânions têm carga negativa e ganham elétrons. É isso mesmo, é o contrário. Vamos lá. Quando o sódio, nós identificamos as partículas atômicas do sódio no slide anterior, e ele recebeu essa carga positiva. Então, eu digo que ele é um sódio monovalente, tem uma valência, uma carga só. Então, vamos lá. A massa eu vi na tabela periódica, tem massa 23, número atômico 11, prótons 11, só que
Lembra que ele recebe carga positiva e ele perde elétrons? Ele perdeu uma carga. Então, agora meu número de elétrons deixou de ser 11. Agora ele é 10. E meu número de nêutrons mantém, 12. Agora, quando eu viro o ânion, ele ganhou uma carga negativa. Então, ele é um ânion monovalente. Tudo bem? Quando eu digo que ele é um ânion, você já imagina. Ele tem carga negativa. Ele é monovalente? Uma carga só. Daí, o que acontece? Massa mantém, 23, número atômico mantém, número de prótons mantém. Porém, o número de elétrons vai ser igual a 12. Por quê? Porque eu ganhei um elétron. Se eu tinha 11, agora eu tenho 12. E o meu número de nêutrons vai ser igual a 12. Entendidos? Segundo exemplo, peguei aqui o meu bromo. Na tabela periódica, olha como encontramos. Massa dele, ó, 79,9. Posso arredondar para 80. E número atômico, 35. O que acontece? Nesse caso aqui, o meu bromo, ele ganhou duas cargas positivas. Ele é um cátion divalente. Daí, número de massa, 80, ó, 79,9, 80. Número atômico, 35. Número de prótons é igual, 35. E meu número de elétrons vai ficar quanto? Número de nêutrons, 80 menos 35, 45. Façam aí as contas, gente. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Qual vai ser o valor de elétrons do meu bromo, do meu cátion, 2+, e no caso do meu ânion, bromo, 2-, qual vai ser o número de elétrons? Presta atenção aí. Dá uma pausa aí e pensa. Isso aí. Elétrons eu perdi 2. Se eu tinha 35, agora eu tenho 33. E no caso do meu ânion, se eu tinha 35, agora eu tenho 37. Eu ganhei 2. Entenderam? E vamos finalizar com semelhança atômica. O que seria uma semelhança atômica? Para que funciona isso? Vamos lá. Existem elementos que são isótopos, elementos que vão possuir o mesmo número de prótons. Nós temos isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Vamos lá. Nós temos 4 átomos aqui. A, B, C e D. O A tem número de massa 10, número atômico 5. O B, massa 20, atômico 10. O C, massa 10, atômico 7. E D, massa 15 e atômico 5. Quais desses elementos são isótopos? Quais deles vão ter o mesmo número de prótons? Analisem. Exatamente. A e D. Ó, prótons iguais a 5 e prótons iguais a 5 no A e no D. Agora eu quero que vocês identifiquem quais são os elementos que têm o mesmo número de massa. Isso aí, A e C. Ó, ambos têm massa igual a 10. E elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. Tem que fazer a continha. Número de massa menos número de prótons. Vamos lá, dá uma pausa e identifiquem aí. B e D. 20 menos 10 dá 10. 15 menos 5 dá 10. Então, B e D são isótonos. E os isoeletrônicos, que têm o mesmo número de átomos, quem são? A e D também. Lembrem-se, eles não têm carga. Então, eles são eletricamente neutros. Daí, meu número atômico é igual a 5. Meu número de prótons vai ser igual a 5. Meu número de elétrons vai ser igual a 5. Então, A e D, além de isótopos, eles são isoeletrônicos. E assim finalizamos a aula de hoje, gente. Espero que tenham gostado, tenham aprendido bastante. Exercitem bastante esse assunto. E até a próxima aula. Tchau!